Olá pessoal, hoje então, o vídeo da semana, como eu prometi, vai ser um react. Eu não costumo fazer muito nesse formato, mas a galera vive pedindo. Enfim, vamos fazer hoje aqui então um react. Eu vou fazer um react do Kim Kataguiri, deputado federal por São Paulo, se projetou pelo MBL e se projetou dizendo as coisas que a princípio ele diz nesse vídeo que a gente vai reagir aqui. Eu digo a princípio porque eu não assisti ao vídeo. Eu assisti, assim, coisa de 2 minutinhos do vídeo, porque me indicaram e eu queria ver se dava para fazer e tal. Eu vi que é a linha mais ou menos que eu tô acostumado a ouvir essa turma aí. Então eu vou aqui fazer um react desse vídeo do Kim Kataguiri. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores. Se você quiser, apoie o canal também. Aqui no comentário fixado vocês vão encontrar todas as formas de estar colaborando com o canal. Antes de a gente começar, eu não gosto muito dessa dinâmica do te refutei, porque a grande parte dessas discussões são discussões bobas. Os liberais, onde bebe Kim Kataguiri, gostam muito de utilizar essa tática do te refutei e gostam muito de dizer que Marx foi refutado. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque Marx é um grande teórico do capitalismo. Eu gosto sempre de lembrar disso. Marx era um materialista. Claro que o materialismo dele era um materialismo histórico e dialético, mas um materialista. E ele não poderia idealizar algo para estudar. Ele não poderia estudar o comunismo, porque o comunismo é algo que não existe. Nesse sentido, Marx estudou o capitalismo e a proposição do socialismo é apenas a conclusão lógica do que o Marx apontou no capitalismo. Marx apontou que o capitalismo concentra a riqueza e se estrutura na base da luta de classes, onde o capital é que determina a forma de reprodução social do valor e determina também a organização social do trabalho, a hierarquia política e tudo mais. Nesse sentido, o socialismo romperia com essa lógica que causa a contradição do capitalismo, que é a contradição de ser um sistema que se baseia na liberdade, porém que depende da exploração da força de trabalho para se manter, uma vez que o capital nada mais é que uma forma de poder político, uma propriedade que advém da exploração da força de trabalho. Então não tem muito porquê a gente ficar nesse papo de refutei Marx, porque ele simplesmente vai dizer, olha, o capitalismo concentra a riqueza, isso gera problemas sociais, conflitos sociais que são, na verdade, conflitos das classes antagônicas. É a luta de classes acontecendo. Se você não quer ter luta de classes, você tem que eliminar a propriedade privada dos meios de produção. Então a conclusão é essa. Para refutar Marx, você tem que refutar não o que ele falou do socialismo, você tem que refutar o que ele falou do capitalismo. Começa por aí. Mas vamos ver o que o Kim Kataguiri fala nesse vídeo dele. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi lendo o Arthur Schopenhauer, e o nome às vezes pode assustar, né? Schopenhauer, mas é uma leitura muito simples, muito mais acessível do que parece, é de que não existe essa história de... Começou dando uma carteirada, assim, do nada. Pra que invocar o Schopenhauer? Mas vamos lá. Olha, muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Isso, na realidade... Não é só o Schopenhauer que fala isso, é lógico, tá, gente? Assim, a teoria só tá correta porque ela tem que explicar a realidade, né? A teoria ela é uma forma de explicação da realidade. Se ela não explica bem a realidade, ela não funciona. É só isso que ele está invocando aqui no início do vídeo. Uma falácia. Se não funciona na prática, significa que tem um furo na teoria. Tudo que funciona na teoria, funciona na prática. Se funciona na teoria e não funciona na prática, significa que a teoria tem um furo. A teoria está ignorando algum dado da realidade e por isso, quando você vai aplicar na prática, você não tem o resultado que você espera ou que você obtém na teoria. Ou seja, sua teoria, para ela não funcionar na prática, ela precisa ter algum furo já no campo teórico. Tendo isso como premissa, a gente vai debater do porquê, né, razões fundamentais pelas quais o socialismo, tanto o socialismo como ideologias que pregam um planejamento central
central da economia, não funcionam e nunca vão funcionar com base, principalmente, em Milton Friedman e em Mises, né? E também Ele faz já uma coisa meio misturada, ele mistura o Friedman com Mises, que são dois liberais de linha diferente. Vamos ver o que vai sair disso aí. De Thomas Sowell, né? Mas basicamente aí Mises e alguns autores aí da escola de Chicago de economia. Mas claro, antes de continuar esse vídeo, você vai fazer aquela revolução marginalista em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. E lembrar também que esse vídeo é uma série de vídeos aí que eu tô fazendo com base no meu livro, né? No manual de debate político, em que eu aprofundo, né? Todos os temas que eu tô falando nesses vídeos eu aprofundo no manual. Se você quiser, é só comprar aí com o link na descrição. Muito bem, basicamente, né? O que é o socialismo? O socialismo é a estatização dos meios de produção, né? Ou seja, as fábricas, né, os serviços, tudo está nas mãos do Estado, né? Você primeiro... Isso não é socialismo, tá? Vamos ver o que ele vai continuar dizendo, porque ele já começou mal, mas vamos ver, né? O socialismo é uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo, tá? Então, por exemplo, não existe um modo de produção socialista. Você tem um modo de produção capitalista, você tem um modo de produção comunista, né? Relações de produção capitalistas e relações de produção comunistas. O socialismo, ele é uma transição de um para o outro, porque você não tem como saltar de um modelo de relações de produção direto para outro, tá? A questão da estatização, isso é uma questão que pode haver ou não, pode ser gradativa, enfim, tem muitas formas de haver um socialismo, de modo que a gente não pode defini-lo pela propriedade pública dos meios de produção, tá? Das empresas, as coisas assim serem tudo estatais, como ele já começa aqui dizendo. Mas vamos ver. Implementa uma ditadura do proletariado, né? A classe trabalhadora forma um governo e esse governo detém, né, a propriedade, né, dos meios de... Não, a ditadura do proletariado, sim. Por quê? Porque a gente tem entendimento que o que as pessoas chamam de democracia, esse sistema que a gente vive, não é uma democracia, né? A gente chama ou de democracia burguesa, para determinar que não há democracia em abstrato, ou de ditadura da burguesia. Por quê? Porque nesse sistema, no capitalismo, somente os representantes da burguesia detêm o poder político, né? Mesmo que exista sufrágio universal, que a gente possa votar, que possa se candidatar, a estrutura de poder é determinada pelo capital. E isso é fácil de ver quando a gente olha para o parlamento, né? Para as câmaras municipais. Lá não temos representantes, via de regra, do povo. Temos representantes do poder político, que é o poder econômico, do capital, né? Então a gente tem bancada do boi, a gente tem bancada do setor financeiro, a gente tem bancada do setor industrial. Agora a gente não tem bancada dos metalúrgicos. Quando muito vai ter um lá, ou vai ter um professor, ou um caso de exceção, mas as grandes bancadas são formadas pelo capital. Então, por isso, ditadura da burguesia. O socialismo tem que ser uma ditadura do proletariado. Por quê? Porque nós entendemos que se há Estado, há uma ditadura. Existe a opressão de uma classe sobre a outra. Esse é o ponto. No caso do capitalismo, uma ditadura da burguesia, a opressão da burguesia sobre o proletariado. No socialismo, é quando o proletariado organizado toma o poder do Estado. Então ele passa a oprimir a burguesia. A burguesia ainda existe, vejam bem, a burguesia pode existir ainda no socialismo, em determinado momento da transição. Porém, é fundamental que o governo, né, o Estado, seja administrado pela classe trabalhadora. Por isso que a gente chama isso de ditadura do proletariado. Não significa, por exemplo, que é um sistema mais autoritário que o capitalismo. Não. A questão de autoritarismo ou não autoritarismo, isso é uma outra discussão e não tem nada a ver com isso. Nós consideramos que o capitalismo tem muitas formas autoritárias. Por quê? Porque o Estado é um instrumento de dominação de classe e demanda formas autoritárias para existir. Na ditadura do proletariado também vão existir formas de opressão. Por quê? Porque ainda existe Estado. Só que agora esse Estado é controlado pela classe trabalhadora e não mais pela burguesia, tá? Então, de fato, é uma ditadura do proletariado, tá? Só não vai haver mais opressão de classe quando se eliminar o Estado, e isso somente no comunismo. Por quê? Porque no comunismo, não havendo propriedade privada dos meios de produção, não há mais necessidade do aparato de dominação, né, de coerção, que é o Estado, para garantir a propriedade privada, uma vez que essa é a função do Estado, garantir a propriedade privada.
produção, né? Isso significa que nós temos uma economia planificada, uma economia planejada, né? O governo... Planificação da economia é um tipo de socialismo, tá? Então vejam bem, ele está tratando já de um tipo como se fosse todos, tá? Então já tem um erro de princípio aí na fala do Kim Kataguiri. O central determina o que vai ser produzido e em que quantidade isso vai ser produzido. Então, o governo detém todas as fábricas, o governo detém todas as grandes prestações de serviço. Por exemplo, isso não é nem rigorosamente necessário. Você pode fazer um outro tipo de transição. O que ele está falando é de um tipo de transição baseado no que se tinha, por exemplo, de tentativa na União Soviética, tá? E determina, né, como esse serviço vai ser prestado. Qual é o furo na teoria? Né? Primeiro, um furo básico, né, na teoria de Marx, que utiliza como base, né, uma teoria já ultrapassada do liberalismo clássico, que é a teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho é atribuída a David Ricardo. Né, aí já tem um erro. A teoria do valor-trabalho de Marx, embora ele tenha partido de Ricardo, não é igual ao do Ricardo. Tá? E tem uma diferença fundamental, porque Marx aborda o valor como atuando tendencialmente sobre os preços, tá? Tendencialmente, mas eles não conseguem, geralmente os liberais, como o Kim Kataguiri, separar valor e preço. Vamos ver se ele vai por aí. Por quê? Porque a teoria do valor-trabalho do Marx ela é muito mais robusta do que a teoria marginalista. Por quê? Porque a teoria marginalista ela não consegue explicar o que pauta os preços, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque eu acho que ele vai falar um pouquinho mais. Um liberal, né, clássico, assim como Adam Smith, e que determinava, né, que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho humano colocado naquele produto, né? Ou seja, se eu produzo uma garrafa d'água... Né, não é bem assim, tá? Até porque é uma média, é o trabalho socialmente necessário, tá? É fundamental, não é só o trabalho, não. É o trabalho abstrato socialmente necessário, e isso não é um jogo de palavras, tá? Porque, primeiro, tem uma diferença entre o que é trabalho abstrato, que vai ser fundamental para a gente ter a dimensão do valor, e que é o trabalho concreto. Tá? O trabalho concreto é o trabalho mesmo, é aquilo que manualmente você está fazendo. O trabalho abstrato é o trabalho na produção de mercadorias. Tá? Na produção de mercadorias. E o trabalho socialmente necessário é calculado numa média, né, de tempo, baseado na produtividade do trabalho, para que a gente saiba o quanto de trabalho é socialmente necessário na produção de cada mercadoria, tá? Porque senão vai dar um problema enorme, mas como ele já não separou, eu já até imagino para onde é que ele vai continuar. Tem o trabalho de ir lá coletar água lá na fonte, de engarrafar água, de fazer a garrafa d'água e aí distribuir essa garrafa d'água. Isso demanda uma quantidade X de trabalho humano. Essa quantidade X de trabalho humano é o que determina o preço. Agora, para produzir, por exemplo, um computador, eu vou precisar de muito mais gente do que eu preciso para produzir uma garrafa d'água. De um sujeito para fazer o chip, de um sujeito para lá minerar, né? Isso aí é uma meia-verdade em relação ao que ele está falando, mas agora é lógico, né, gente? É óbvio que um computador custa mais, né, que uma garrafa d'água, né? Vale mais do que uma garrafa d'água, tá? E mesmo falando em valor e não em preço. Minérios necessários que eu preciso. E isso tem a ver com a quantidade, evidentemente, de trabalho socialmente necessário incorporado na produção da mercadoria. Quanto mais trabalho socialmente necessário incorporado na produção da mercadoria, mais valiosa é a mercadoria, tá? Não é exatamente o que ele está dizendo aí, mas é o que ele imagina que está dizendo, porque ele está dizendo ali que é só o trabalho. O trabalho, ele não está falando nem em trabalho abstrato, então ele não separa os tipos de trabalho e nem está falando em trabalho socialmente necessário, né, que é calculado com base numa média do tempo de trabalho da força de trabalho disponível. Para colocar no processador, para colocar na placa de vídeo, né? O cara que vai fazer a carcaça ali do computador, né? Toda a cadeia de produção que vai fazer a pintura, toda a cadeia de produção envolve uma quantidade de trabalho muito maior, né? Para você fazer um computador. Por isso que o computador é mais caro do que uma garrafa d'água, porque a quantidade de trabalho humano envolvida para produzir um computador é muito maior do que para produzir uma garrafa d'água. Muito bem. Parece fazer sentido, certo? Pois bem, na época fazia muito Faz todo sentido. Tal, o pessoal concordava até que isso foi refutado. Né? Tanto é que até hoje um computador é muito mais caro que uma garrafa d'água. Por uma chamada Revolução Marginalista. A Revolução Marginalista mostrou que o valor das coisas, na verdade, é subjetivo, que a quantidade de trabalho humano... Não foi refutado na época, assim, ó, embora Marx seja anterior aos marginalistas, essa discussão já existia, e o Marx debateu, tá, com os precursores dessa teoria, né? Por exemplo, Nassau Sênior, né?
O Marx vai debater com ele e vai mostrar como eles não separavam valor e preço, e dessa maneira eles estavam observando apenas os preços, sendo que o próprio Marx admitia a lei de mercado como uma contratendência em relação aos preços, tá? Né, para se produzir um produto não determina o seu valor. Exemplo mais claro disso é que se eu passar 20 anos cavando um buraco no quintal da minha casa, aquele buraco não vai valer tanto quanto um sujeito que passou um ano fazendo... Isso é desonestidade, tá? Isso é desonestidade demais. Não é possível que ele soltou essa do buraco. Não é possível que ele falou isso. sei lá, pintura, fazendo... Saca? Gente, se você passar 10 anos cavando um buraco para nada, não importa quanto trabalho concreto você colocou ali, porque veja, você não está produzindo uma mercadoria. Se ele não tem valor comercial, se você não consegue vender esse buraco, se isso não é um alicerce, se isso não é alguma coisa que, enfim, tem uma utilidade comercial, tá? Você não está fazendo trabalho abstrato. Lembra que eu falei que era importante separar os dois? Não, você está fazendo um trabalho concreto. E outra, se você não está produzindo uma mercadoria, você não está produzindo valor nenhum. Você pode passar 10 anos cavando um buraco, que esse buraco não vai valer nada. É isso que Marx diz. Se você está cavando um buraco, esse buraco não vale nada. É isso que Marx diz. Então vejam que o exemplo que o Kim dá aqui é de uma desonestidade atroz, tá? Atroz. Tá? Porque não é possível que ele imagine que uma pessoa respeitada como Karl Marx, que até hoje é estudado, enfim, que foi um marco na história da ciência econômica, tenha um pensamento tão primário quanto esse que ele acabou de reproduzir aqui. Tá? Que ele acredita, né? Eu não acredito que o Kim Kataguiri acredita que o Marx poderia ter escrito uma coisa que pudesse ser justificada dessa maneira. Não é possível. Isso é desonestidade, isso é cara dura. Produzindo garrafa d'água, produzindo computadores, né? Não interessa que eu tenha colocado uma quantidade de trabalho muito maior no buraco do quintal da minha casa. Aquele buraco não serve pra nada. Não é útil. E se não serve pra nada, não vale nada. É isso que o Marx diz. A ninguém. E se não é útil a ninguém, o seu valor de mercado é zero. Né? Ninguém vai querer comprar aquilo. Né? Muito menos se eu quiser. Foi o que o Marx falou. O valor é zero. Ter os 20 anos de trabalho que eu coloquei naquele buraco para ser compensado. Então, um dos furos, né, da teoria do Marx, porque o Marx colocava que justamente a mais-valia, a exploração em cima do trabalhador, a exploração da burguesia em cima do proletariado, se dava por meio da mais-valia. Ou seja, boa parte do tempo-trabalho que o trabalhador colocava no produto ficava com o patrão, né? E esse tempo-trabalho deveria ficar. Fica ainda, tá? Todo o capitalismo existe porque existe extração de mais valor, tá? E esse é um dos problemas da teoria liberal, porque eles não explicam de onde vem o mais valor. Entende? Assim, eles acreditam que as pessoas trocam as coisas de acordo com as preferências, mas não conseguem explicar como que se adita valor novo na sociedade. Por quê? Porque eles não têm uma teoria do valor. Eles negligenciam o valor e abordam apenas os preços. Com o trabalhador. Por isso que eles deveriam, e aliás, não só deveriam, como era fatal, era inevitável que houvesse uma revolução. Mas fato é que você tem essa teoria da utilidade marginal, que inclusive, né, serve para você determinar o valor de uma coisa... O Marx não disse que era fato que haveria uma revolução, tá? Ele disse que é fato que haveria uma revolução para superar o sistema, ou esse sistema começaria a entrar em crises cada vez mais constantes, cada vez mais próximas e cada vez mais catastróficas, tá? A partir do momento que você consegue uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava coisa. O que eu quero dizer com isso? Se eu passo o dia inteiro fazendo exercício, e aí você já sabe que esse é claramente um exemplo teórico, hipotético, que não acontece na realidade, né? Eu passar o dia inteiro fazendo exercício. Então, vamos supor que eu passei o dia inteiro fazendo exercício, não tomei uma gota de água. Chega no final do dia, eu tô com uma baita sede. E aí o que eu vou fazer? Vou tomar uma coquinha, né? Então, aquela garrafa de coquinha, pra mim, tem uma utilidade marginal muito grande, porque eu tô com muita sede. Então, meu amigo, às vezes, sei lá, tem um sujeito vendendo uma coquinha aqui, né? A R$15. Ele tá reciclando o argumento do copo d'água no deserto. Sabe? É o tipo de refutação clichê que não refuta porra nenhuma e o cara tá falando ali como se estivesse falando uma coisa muito nova, tá? É o copo d'água no deserto, mas vamos lá. O outro vendendo daqui a 1 quilômetro, né? Tá vendendo a mesma coquinha por R$10, eu vou comprar um cara de R$15, porque eu não vou andar mais 1 quilômetro, já passei o dia inteiro fazendo exercício, eu vou beber aquela coquinha. Muito bem. Aquela primeira coquinha tem um valor pra mim, tem uma utilidade marginal pra mim. Agora vamos supor que eu compre outra, que eu compre a segunda. A utilidade marginal pra mim já diminuiu. Por quê? Porque a partir da segunda eu já não tô mais com tanta sede. Mas beleza, né? Vou tomar uma segunda coquinha, ainda vai dar ali, né? Aí eu tomo uma terceira, uma quarta, uma quinta, o valor vai diminuindo porque a utilidade
utilidade pra mim daquilo vai diminuindo, minha sede vai diminuindo e tal. Até que chega um ponto, pode chegar um ponto até que a utilidade é negativa, que eu não aguento mais tomar coca, se eu tomar mais coca eu vou passar até mal, que a utilidade pra mim é negativa. Aquilo ali tá trazendo mais mal do que bem, já não é uma negociação benéfica pra ambas as partes, né? Uma relação ganha-ganha, porque uma relação de compra e venda geralmente é uma relação ganha-ganha, né? Ganha o cara que tá comprando, que vê mais valor naquilo que ele tá comprando do que no dinheiro que ele tá dando. E ganha quem tá vendendo, que vê mais valor no dinheiro que tá recebendo do que no produto que ele tá dando, né? Exato. Então, por isso que a teoria liberal, por exemplo, está errada. Porque os produtos são trocados tendencialmente pelos seus valores, né? Então, ninguém sai perdendo, né? E os capitalistas ganham. Sim, forma-se, assim, funciona. Agora, o copo d'água no deserto é uma viagem assim. Primeiro que ele falou, ele misturou um monte de coisa ali, né? Ele tá metendo a teoria marginalista que diz que, na verdade, a utilidade marginal é decrescente. Então, por isso que diz que, né, conforme você vai se enchendo daquilo que você tem falta, você vai valorando menos. Mas isso não diz respeito, tá, gente, a valor, tá? Porque o valor, na verdade, ele é a substância do preço, tá? É aquilo que vai pautar os preços, tá? O que ele está falando ali é do preço em si, porque o preço ele é determinado tendencialmente pelo valor, porém contratendencialmente pela lei de mercado, né? Então a lei de mercado descola preços e valores, tá? Porém a base para a instituição dos preços que vão ser descolados pela lei de mercado, que é essa lei da oferta e da procura, que é a lei onde se ancora a teoria da utilidade marginal, a base é ainda o trabalho abstrato socialmente necessário, né? Então, ele está falando apenas de preço aí, nesse ponto, tá? Porque, vejam, os liberais, eles não conseguem explicar os preços, porque eles vão dizer assim, o que determina os preços, né? Eles vão dizer, olha, o que determina os preços é a oferta, né? É a oferta. Então, se você tem mais ou menos oferta, né? É a demanda, né? Mais ou menos oferta, enfim, a oferta é a demanda, mais ou menos oferta, e você vai pautar os preços, tá? Mas o que pauta a oferta? É a demanda. Tá, e o que pauta a demanda? É a oferta. E aí acaba que você fica num argumento circular para explicar de onde nascem os preços. Por isso que a teoria do valor-trabalho é mais eficiente. Ela vai dizer, não, tem uma base, né, que pode ser objetivada, que é o trabalho socialmente necessário. Agora, a lei de mercado, né, vai distorcer os preços para além dessa base. Então, na prática, o que o Marx está dizendo? Ele diz, olha, nunca as mercadorias são trocadas pelos seus valores, elas são trocadas sempre pelos seus preços. Agora, os preços flutuam sobre o valor. Compreendem? E aí, a lei de mercado vai determinar. Esse é o papo que eu achei que ele ia soltar ali, que é o papo da água no deserto, ele vai dizer, o que vale mais, o diamante ou um copo d'água se você está preso no deserto, tá? Aí, gente, é uma outra questão, uma questão completamente atípica, um caso de exceção, onde o que está destoando aí fortemente é o preço. Por quê? Porque você tem uma necessidade fisiológica de se você ou toma água ou morre. Mas você precisa criar uma situação absurdamente hipotética para provar a teoria, enquanto que na concretude da realidade, o que a gente tem é, olha, quanto mais trabalho incorporado, tendencialmente, né, descontada a relação com a lei de mercado, mais caro. É assim que funciona. Funciona a geração de riqueza, né? Por isso que a economia não é um jogo de soma zero. Por isso que para uma camada da sociedade ficar mais rica, a outra camada não precisa ficar mais pobre. Porque não é um jogo de soma zero. Mais riqueza é produzida, mais valor é gerado, né? Tem situações benéficas. Realmente, a economia para mim não é um jogo de soma zero. A questão é que o capitalismo concentra a riqueza, tá? Porque a dinâmica de reprodução do capital faz o capitalista acumular capital. E ele sempre vai pagar pouco para a força de trabalho, também pela própria dinâmica do capital que expulsa do processo produtivo, em função da competição entre os capitalistas, parte dos trabalhadores. Fica para ambos os lados, né? Não é como uma casa de apostas, né? A economia não é como uma casa de apostas, o capitalismo não é como uma casa de apostas que um ganha, o outro perde. Não, né? Ambos podem vencer, quem vende, quem compra, estão melhorando, estão numa situação melhor. Sim, mas o capitalista fica mais rico e
a classe trabalhadora mais pobre. Aumenta o abismo social, né, a distância relativa entre eles. Pior do que eles estavam antes daquele contrato de compra e venda. Muito bem. Então, tô explicando tudo isso para chegar no ponto de que o socialismo estatizaria todos os meios de produção e determinaria aquilo que seria produzido. Beleza. Só que tem um Não problema. necessariamente, o preço né? das coisas é determinado por basicamente dois fatores. Né? O que as pessoas decidem produzir e o que as pessoas decidem consumir. São dois fatores simples. O que as pessoas decidem produzir e o que as pessoas decidem consumir. Se as pessoas decidem consumir mais feijão do que lentilha, o preço do feijão vai subir, gerando um incentivo econômico para mais pessoas produzirem feijão, menos pessoas produzirem lentilha, né? E aí você vai acertando o equilíbrio do mercado com base na oferta e na demanda. Beleza. Se é a vontade do consumidor e do produtor que determina o preço, a partir do momento que eu estatizo os meios de produção, eu já tenho um problema. E o problema é o seguinte: não existe socialismo sem a imposição, sem o uso da força do Estado em cima do indivíduo. Por quê? Porque se o preço é determinado pelo que as pessoas decidem produzir, o que as pessoas decidem consumir, se os meios de produção são estatizados e o governo decide o que é produzido, o governo vai ter que obrigar pessoas a produzirem aquilo que o seu plano determinou. E isso necessariamente implica numa ditadura. Não. Na verdade, o que vai determinar a produção é a demanda. Simples assim, tá? Isso, vamos imaginar uma fase final. Eu já expliquei que não precisa estatizar toda a economia para ser socialismo, tá? Isso aí já é uma mentira do início do vídeo dele. Mas na fase final, já próximo de quando o Estado está no seu processo de definhamento, como disse Lenin, você vai ter, sim, a planificação da economia, você vai ter que entregar o controle das forças produtivas em algum momento para a classe trabalhadora, né? Isso já numa parte bem mais evoluída, onde o conjunto de relações de trabalho já estão bastante transformadas a fim de não depender mais dos sinais de mercado, tá? Por isso que a gente tem que entender que esse processo acontece no final, né? E segundo, que lá neste momento, o que vai determinar quanto que vai ser necessário produzir? Bom, aquilo que as pessoas necessitam consumir. Entendeu? Não é o Estado, é as pessoas que vão ter o controle. O planejamento central, ou seja, antes do comunismo, que no comunismo isso não vai ser mais necessário, porque a produção pode ser, por exemplo, totalmente por demanda, né, com base em tecnologias e produção descentralizada. Você não precisa sequer desses sinais de mercado ou até mesmo de sinais de demanda complexa, mas no socialismo, quando você ainda tem o Estado, no máximo o Estado vai operar como um processador, vamos dizer assim, de informações dos sinais de demanda. Tem um debate histórico sobre isso, que é o tal do cálculo econômico. Eu já fiz uma pequena série de vídeos aqui mostrando que não existe isso de que Mises ou Hayek refutaram Marx a partir do problema do cálculo econômico. Eu ainda estou devendo o último vídeo, mas o último vídeo, baseado no Cookshot e no Cottrell, basicamente demonstra que a tecnologia que a gente já tem disponível faz com que seja perfeitamente possível, com base com o conhecimento que a gente já tem e com a tecnologia, de processar com facilidade as informações para poder determinar a produção a partir dos estímulos da demanda. Basicamente isso. Então o que ele está dizendo aí é que você precisa do mercado para aferir a demanda, tá? E não é necessário. Isso só é necessário se você botar a carroça na frente dos bois, no sentido de planificar a economia, antes de ter relações de trabalho já constituídas no caminho de eliminar as relações capitalistas de produção. E não é isso que a teoria fala. A teoria não manda planificar tudo. Não, manda instituir uma ditadura do proletariado, que eu já expliquei o que é, que ele está de novo aqui dizendo que tem que ter coerção, que tem que ter ditadura. A ditadura é o que a gente vive, meu irmão, tá? Sem tirar nem pôr, tá? E que a gente fala em ditadura do proletariado é só para dizer que é o proletariado que vai mandar nesse processo todo. Então, assim, ele já começou errado e continua errado agora. Por quê? Porque há sim como calcular a produção sem o capitalismo para determinar isso. O Estado ter o poder de obrigar uma pessoa a produzir algo que ela não quer, necessariamente significa... A pessoa quer, né? Porque a pessoa precisa comer, a pessoa então vai precisar produzir, a pessoa precisa morar, então ela vai ter que construir uma casa, a pessoa precisa ir de um lugar para o outro, então ela vai ter que construir meios de transporte, a pessoa consome energia, então ela vai precisar produzir energia. Ela não vai ser obrigada, saca? Uma ditadura, porque agora eu já não sou mais livre para escolher seguir a profissão que eu quero, produzir aquilo que eu quero. Justamente por isso... Não, você é altamente livre para seguir qualquer coisa, aliás. No capitalismo, como a gente precisa ter nichos de mercado para a lei da oferta e da procura
fazer aumentar o preço de determinadas mercadorias, você tem acesso de vagas, por exemplo. Não é todo mundo que quer ser médico que pode ser médico, não é todo mundo que quer viajar que pode viajar, não é todo mundo que quer ser engenheiro que pode ser engenheiro. No comunismo, isso não tem como ser um problema, porque você vai ter que atender às demandas da sociedade e você vai se encaixando conforme essa demanda vai aparecendo. É completamente diferente. Eu não sou livre no capitalismo. Essa é a diferença. Na verdade, a ideia do comunismo é justamente a ideia de libertar a classe trabalhadora da exploração. Por quê? O burguês só consegue acumular riqueza, como eu já disse aqui, que tendencialmente acontece, porque parte do valor produzido pelo trabalhador é por ele apropriado. Esse é o mais valor. Então, a classe trabalhadora, ela é refém deste processo, porque como ela não tem os meios de produção, a única coisa que ela tem para vender no mercado, porque a sociedade capitalista é uma sociedade baseada na troca de mercadorias, o que a classe trabalhadora tem para vender no mercado é somente a sua força de trabalho, enquanto que o burguês compra a força de trabalho, que é uma mercadoria que reproduz o valor na sociedade capitalista. Então, nós somos explorados para que o capitalismo exista. O comunismo propõe o quê? O fim da exploração. É isso que eles não gostam de contar pra gente. Na União Soviética, o governo, inclusive, decidia as profissões, né? Estamos precisando mais de médico, estamos precisando mais de engenheiro. Não é você que vai escolher sua faculdade, é o governo. Não é decidir, é dizer onde se precisa mais vagas baseado na demanda. Mas enfim, a União Soviética também não é o único exemplo de socialismo. Vai determinar qual profissão, qual curso você vai seguir, do que a sociedade está precisando mais. Mas tem um problema que esse problema, ele ainda não torna o socialismo inviável. Ele só torna o socialismo necessariamente autoritário, né? Mas ainda dá pra fazer, né? Ó, dá-lhe, precisamos fazer uma ditadura, mas ainda rola. Ainda pode funcionar. O que torna ele inviável? O que torna ele inviável é que sem a liberdade dos agentes consumirem, a liberdade dos agentes produzirem, você perde o preço. Você perde a principal referência nesse... Por que as pessoas não vão consumir? Tipo assim, é socialismo, estamos chegando perto do comunismo, as pessoas param de comer e aí não precisa mais produzir, é isso? Necessária para o planejamento central. Porque se você não tem preço, você não sabe qual incentivo existe para as pessoas produzirem, qual incentivo existe para as pessoas consumirem. Você não sabe do que as pessoas precisam, o que as pessoas querem. Se você não sabe o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, como é que você vai planejar a sua economia para produzir o que as pessoas... E outra, tem como ter preço em determinado estágio da economia planificada também, tá? Não sei, ele dá um salto aí, uma coisa que não tem explicação. As pessoas precisam, o que as pessoas querem. Você não tem preço. É o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, que foi muito bem explicitado por Mises no livro O Problema do Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Por isso que aí você fala, pô... já tem o vídeo aqui, tá? E na verdade o debate com Mises, assim, ó, tem muita gente explicando como Mises está errado, tá? Muita gente. Eu explico aqui também no canal, vai ficar linkado aqui. Mas esse é um erro, essa questão é uma questão lógica. Como é que não perceberam isso? Não é possível que uma ideologia tão difundida assim... Pois é, né, que não é possível, tu acha, né, que os caras que são, né, até hoje estudados, mais de 100 anos estudados, não perceberam uma coisa tão básica? Ou será que é você que não tá percebendo? Esse tamanho, que já teve até regime socialista na prática. Não é possível que ninguém tenha percebido isso. Perceberam? Como é que os regimes socialistas lidaram com isso na prática? Da maneira mais tosca que você possa imaginar. Sabe o que a União Soviética fazia? Pegava catálogos de compra dos Estados Unidos para saber o preço das coisas. E com base naqueles catálogos, orientavam a sua produção. Isso aí é Instituto Tirei do Cu, isso aí. Por que no regime socialista sempre tá faltando coisa básica? Sempre tá faltando comida, sempre tá faltando toalha, sempre tá faltando papel higiênico. Sempre tá faltando onde, quando, em que situação? Você tá tirando isso da bunda? Sempre tá faltando coisa básica, porque você não tem preço, e sem preço você não sabe que as pessoas estão precisando daquilo. O contrário, que a gente sabe, por exemplo, das únicas experiências que funcionam nesses moldes ainda, que não são totalmente assim hoje, que é Cuba e Coreia Popular, a gente sabe o contrário, que não tem muito luxo, porque sofrem embargos terríveis e são países extremamente pobres, mas não faltam as coisas, é o que a gente sabe, né? Fora disso, propaganda e mentira que a gente escuta por aí. Preço você não sabe qual é a demanda. Sem preço você não sabe qual é a oferta. Sem preço você não sabe. Imagina só, gente, ele tá querendo dizer que se você não tem capitalismo, você não tem demanda. É isso que ele tá querendo dizer. O que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. E por isso que quando a União Soviética baseou a sua produção em catálogos com preços americanos, obviamente a produção da União Soviética não atendia a demanda dos seus cidadãos, porque aqueles preços funcionavam para os Estados Unidos, refletiam uma realidade dos Estados Unidos, não a realidade da União Soviética. Justamente por isso, na teoria, o socialismo já não funciona. Na teoria, o socialismo já não é bonito, porque ele exige uma ditadura e porque ele inviabiliza completamente. E aliás, uma coisa que Thomas Sowell diz muito, quando alguém fala em economia planejada, o que é a economia planejada? Você pensa, bom, você tem uma economia planejada que é o
oposto de uma economia não planejada, certo? Quem fala muito em economia planejada? O Ciro Gomes. Ciro Gomes fala muito do Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O que é um Plano Nacional de Ciro Gomes, Desenvolvimento? ele misturou... Estado com um grupo de Ele burocratas. misturou o Ciro Gomes com o socialismo. Meu Deus, o que vai ser daí? Vou, né, com a inteligência dos meus burocratas, decidir quais são as vocações do meu país, quais são as vocações produtivas, qual indústria vale a pena fazer no Brasil, qual serviço vale a pena prestar no Brasil, e por meio do Estado eu vou promover essa indústria. Eu vou promover. Sim, foi o que fizeram Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha, é o que fizeram os países nórdicos, enfim, todos os países desenvolvidos fizeram isso, tá? Isso não tem nada a ver com socialismo, tá? Você está misturando alhos com bugalhos aí, mas o Estado perceber onde é que tem potencialidades e capitanear o desenvolvimento das suas forças produtivas no capitalismo é o padrão, tanto nos países de crescimento clássico, né, onde ainda, além disso, teve um imperialismo muito mais direto e voraz do que a gente tem hoje, que nasceu lá do colonialismo, quanto nos países de crescimento retardatário, os países que se desenvolveram depois, tá? Se você pegar aí os exemplos mesmo de cidades-estado, como sei lá, Singapura, lugares onde tivemos crescimento depois do período inicial do capitalismo, mesmo nesses lugares a gente teve o desenvolvimento capitaneado do Estado, né? Coreia do Sul, Japão, e agora o mais recente exemplo, a China. Vamos ver onde é que ele vai terminar com essa mistura aí, Ciro Gomes, desenvolvimentismo com socialismo, né? Esse serviço. Então eu vou planejar minha economia 5, 10, 15 anos, né? Às vezes até você tem um discurso bonito, né? Planejar a economia para o futuro, planejar o desenvolvimento do A China, por exemplo, planeja de 50 em 50 anos e tem dado certo. futuro. O problema do Brasil é falta de planejamento. Então precisamos ter um planejamento estatal. Você planeja no estado para ter um investimento em determinada área. O planejamento é o oposto de não planejamento? Não. Quem fala em economia planejada está basicamente dizendo que vai substituir o planejamento de 200 milhões de pessoas, de 200 milhões de brasileiros, com suas vontades, com seus anseios, com a sua criatividade, com o seu empreendedorismo. Vai suprimir capacidade de planejamento dessas 200 milhões de pessoas e vai substituir um planejamento de 200 milhões de pessoas por um planejamento de um grupo de burocratas. Não, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, cara. Porra, mas nem os liberais falam uma bobagem desse tamanho aí. 400, 500 burocratas que vai planejar no lugar dessas pessoas. Por isso que o planejamento tende a... Sabe, uma coisa são as relações microeconômicas, outra coisa é o que dá para se fazer em termos de projeto macroeconômico, política industrial, é outra coisa, completamente diferente, pelo amor de Deus. Central tende a levar a má alocação de recursos, porque um grupo seleto de burocratas nunca vai ter a capacidade de alocar os recursos tão bem quanto os 200 milhões de pessoas que diziam lá as 4 maneiras de gastar o dinheiro do Milton Friedman. Primeira maneira de se gastar o dinheiro, seu dinheiro com você mesmo. Você vai comprar uma coisa boa e barata. Por quê? Boa, porque é pra você. Por que barata? Porque tá sendo... Sim, aí os planejadores, sabendo dessas noções microeconômicas, eles conseguem fazer com que a economia reaja a estímulos. Olha, isso até os próprios liberais dizem. Por exemplo, se você manipula a taxa de juros, se você estabelece uma barreira comercial, se você estabelece uma alíquota de importação, bom, você vai mexendo nesse jogo aí. Bobagem isso aí. Seu bolso. Segunda maneira de você gastar o dinheiro, seu dinheiro com os outros. Você vai comprar uma coisa barata, mas não tão boa. Por que barato? Porque sai do seu bolso. Por que não tão boa? Porque não é pra você, então não interessa tanto assim. Sei lá, para o presente pra sua sogra, você não vai caprichar tanto. Terceira maneira, você gastar o dinheiro dos outros com você. Enrolando, aí você hein? Uma coisa muito boa, mas não vai se preocupar com o preço. Por quê? Muito boa porque é pra você, não vai se preocupar com o preço porque não é você que tá pagando. Então, sua firma paga um almoço pra você no lugar que você quiser. Você vai escolher o lugar mais caro possível, né? Não tá saindo do seu bolso. E a quarta maneira, gastar o dinheiro dos outros. A firma vai botar um valor máximo, você pega um cartão imbecil. da firma pra você comprar um almoço pra sua sogra. Você não vai se preocupar nem com o dinheiro, nem com a qualidade, porque não sai do seu bolso e não é pra você. E é dessa maneira, dessa quarta maneira, que o governo gasta o seu dinheiro. E por isso que o planejamento central tende a má alocação de recursos, porque é uma pessoa que não é afetada por aquele investimento e que o dinheiro não tá saindo do bolso dela. Aqui em Brasília, eu, enquanto deputado, decido pra onde vai o seu dinheiro, sendo que muitas vezes eu tô mandando o seu dinheiro pra um serviço que não me afeta, que eu não utilizo, né? Então, os políticos, né, simplificando o pensamento, né, os políticos decidem, né, alocar um dinheiro que não é deles, né? Por isso não tem grandes preocupações com os gastos e é por isso que o Brasil tá tão endividado e por isso que países que centralizam o poder, puro suco de senso comum. O Brasil tá endividado. Bobagem nenhuma, o Brasil é credor mundial, o Brasil tem reservas em dólar. O que tem a ver o gasto público com a alocação? A alocação é uma questão de cada um. O gasto público simplesmente tem que determinar quais áreas, né, que você precisa de infraestrutura, por exemplo. Como é que o país vai ter uma fábrica, uma rede de fábricas de chips de computador se não tiver desenvolvimento em pesquisa nisso aí?
esmagadora maioria, mais de 90% da pesquisa do mundo inteiro, financiamento estatal. Que desenvolve infraestrutura para que a economia possa funcionar? Portos, aeroportos, redes de esgoto, geração de energia. Somente funcionamento estatal. Então, assim, ele separa as coisas como se, não, o mercado vai resolver tudo e a gente não precisa... E outra, isso não tem nada a ver com o que ele se propôs a fazer no vídeo, que era falar de socialismo, porque isso não tem nada a ver com socialismo. A economia, ou tem planejamento central, são mais endividados, tem mais má alocação de recursos. Tanto que um estudo do economista Marcos Mendes do INSPER mostrou que os estados da federação com maior responsabilidade fiscal são aqueles com os melhores serviços públicos. Por quê? É justamente isso. Quando você descentraliza a decisão, quando você deixa mais dinheiro do bolso do cidadão para ele tomar a decisão para sua vida, os indicadores sociais aumentam, porque ele toma ele pode não tomar a melhor atitude, ele pode não tomar a melhor escolha possível para a vida dele. Ele pode até... É uma péssima métrica, né? Porque tu pensa assim, ó, os estados têm uma situação fiscal brutalmente diferente, tem uma estrutura produtiva brutalmente diferente. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, aqui onde eu tô, tem uma estrutura produtiva muito velha, então tu tem um parque industrial quase inexistente, defasado, e é basicamente um estado agroexportador. Ao mesmo tempo, tem um funcionalismo que se desenvolveu na época que nós tínhamos uma indústria mais crescente, e um funcionalismo, vamos dizer assim, portanto, mais abrangente. Cresceu quando o Rio Grande do Sul cresceu. Depois, quando o Rio Grande do Sul começou a diminuir, não dá para você diminuir simplesmente toda a estrutura do Estado do dia para a noite. Isso criou uma dívida do Estado, e o Estado, por exemplo, tem uma situação fiscal complicada. Isso não tem nada a ver com alocação de recursos. Você tem uma série de questões estruturais, questões históricas que explicam. E isso, se a gente olhar para cada um dos estados da federação, a gente vai ver da mesma maneira. Não ter o que a gente chama, né? Ele pode até não ter uma opção ótima para a vida dele. A ótima é o quê? Como ele gastaria o dinheiro dele da melhor maneira possível. Não, ele pode ser uma solução subótima. Mas mesmo a subótima, mesmo ele não gastando da melhor maneira possível, ele gasta melhor o próprio dinheiro, ele sabe melhor como gastar o seu dinheiro do que um político, do que um burocrata, do que um sujeito que faz o planejamento central. Por isso, meus amigos, socialismo e planejamento central não funcionam nem na teoria e nem na prática. Moçada, olha aí, hein? E sabe o que me impressiona? Tem gente que diz, não, mas o Kim Kataguiri é um cara inteligente. Ele tá aqui há 15 minutos despejando um show de senso comum pra gente e de mentiras, de má interpretação sobre marxismo, e no final ele ainda misturou ali com um keynesianismo, com uma teoria desenvolvimentista para atacar do nada o Ciro Gomes, assim. Saca? Então, é isso, gente, assim, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem que eu faça mais programas como esse, falou, tchau, tchau, até mais.